Então, pessoal, nós estamos vendo gradadores utilizando, então, dois SCRs em antiparalelo, tá? Dessa forma, um SCR conduz numa direção e o outro conduz em outra direção, tá? Então, dessa forma, nós teremos uma tensão alternada tanto na entrada quanto na saída, sendo que na saída nós vamos variar o valor eficaz. Sendo assim, pessoal, o que aconteceu? Criou-se, então, um outro dispositivo semicondutor chamado de TRIAC, tá? Que ele nada mais é do que dois tiristores montados dentro de um encapsulamento apenas. Então aqui, pessoal, nós temos ó, dois SCRs, tá? Dois indicadores controlados de silício, né? Dois tiristores. E o que acontece? Nós temos aqui, ó, eles estão ligados em antiparalelo e conectados os dois gates de forma um junto do outro, ok? Então, essa configuração aqui, pessoal, é muito semelhante àquela utilizada lá naquele gradador que eu mostrei para vocês. Só que lá os dois gates eram separados, tá? Se a gente pegar e juntar os dois gates assim, nesse formato aqui, não vai funcionar. Porque a corrente para ligar este tiristor, ela tem que ser entrando, tá? E essa corrente aqui, ó, ela tem que ser entrando, só que ela entra nesse terminal e sai nesse, né? Enquanto que essa aqui entra nesse e sai nesse, tá? Então fica meio complicado de fazer este circuito aí funcionar assim, ok? Mas seria interessante se a gente conseguisse fazer, porque daí a gente poderia fazer uma corrente entrar aqui e ligar esses dois tiristores aí de acordo com a tensão, né? Se tiver positivo ou negativo, ele vai conduzir para um lado ou para o outro, ok? Então, pensando nisso, pessoal, se criou um outro componente chamado de TRIAC. Tá? O que é o TRIAC? Vamos lá. Tá? Então, o TRIAC ele é o equivalente a dois SCRs conectados em antiparalelo, tá? Com o terminal porta ligado em comum. Ok? Então, pensando-se nisso, você criou um outro dispositivo. Tá? Então, esse novo dispositivo aqui, chamado de TRIAC, ó, até o símbolo dele é semelhante aos dois SCRs, né? Eles estão ligados um do ladinho do outro aqui, né? Formando um novo componente. E ele tem apenas um terminal de gate, tá? Então, colocando uma corrente positiva ou negativa também, a gente vai ver depois, nesse terminal aqui, nós vamos conseguir conduzir ele para um lado e para o outro, tá? Para os dois lados, ok? Então, esse novo componente, pessoal, ele é bidirecional em corrente, tá? É um dispositivo de controle de corrente alternada, tá? Então, ele é perfeito para fazer um gradador, né? Perfeito. Tá? O que significa TRIAC? Tá? TRIAC é a abreviatura de uma chave, né? AC, né? Triode, né? Que é um triodo, quer dizer que é um dispositivo de três terminais, tá? É um triodo. Então existe o diodo, né? Que o diodo vem de dois, né? Então ele conduz apenas em um sentido, né? Por isso a setinha aponta só para um lado. Então é diodo, né? Vem de dois, né? Também, né? Já o triodo não. O triodo seria um dispositivo que ele conduz para os dois lados, né? E tem três terminais, tá? Então, de AC triodo, ele juntou, no inglês a gente coloca a segunda palavra, o adjetivo, né, na frente, né? Então, esse tri vem para frente, fica tri, né, de 3 AC, né? Então, triac, ok? Tri significa, então, que consiste de três terminais e controla a corrente alternada. Então, quais são os três terminais então do TRIAC? São dois terminais de potência, né? São os terminais onde vão circular a corrente, esse terminal aqui, né? E esse terminal aqui, que são chamados os terminais principais, sendo que o terminal principal 1 é chamado de MT1, ok? Ou também de A1, ok? Pode ser A1 também. Alguns datasheets usam A1 ou MT1, tá? MT vem de main terminal, né, de terminal principal, que é exatamente a tradução literal dele, tá? Ou A2 que vem lá de tiristores, né, que vem de anodo, né? Então é como se fosse esse anodo aqui de um lado e aqui o anodo do outro lado, né? Então tem anodo dos dois lados, né? Acabou que ficou A1 e A2, tá? Ok? E daí então tem o terminal principal 1, né, que seria esse de baixo aqui. Geralmente a gente sempre referencia esse terminal aqui como sendo o terminal de referência, tá? Então quando a gente fala tensão sobre o triac, a gente está falando essa tensão aqui, ó, tá? Com a referência aqui, é como se aqui fosse um negativo e aqui o positivo, ok? E a corrente também, ela entra nesse terminal aqui e é como se ela fizesse esse caminho aqui, como se fosse a base de um transistor, tá? De um transistor bipolar, ok? E tem um terminal também, terminal de gate, né, que é semelhante ao dos dois tiristores, dos dois SCRs, ok? Então esse terminal aqui ó, é um terminal único, um terminal de gate ou porta, né, como vocês quiserem. Eu gosto de chamar de gate, porque gate mais porta fica meio estranho, né, falar em porta. Porta para nós, o significado de gate para nós não é
não é a tradução direta como porta, né? Gate em inglês seria portão, portal, tá? É uma conexão, tem esse sentido de conexão. Enquanto que porta para nós é como se fosse uma porta de casa, porta de rua, tá? Então não tem bem o mesmo significado. Então por isso que porta não é uma tradução adequada. Eu gosto de chamar direto de gate ou de gatilho, né? Vem de gatilho, tá? Então, assim, ó, se o terminal principal 1 aqui, o MT1, ele for polarizado direto em relação ao MT2, a corrente flui do 1 para o 2, tá? E da mesma forma, se o 2 for polarizado direto, ela flui do 2 para o 1, né? Então, o direto significa o quê? Por exemplo, o M2, MT2 direto, então mais aqui, menos aqui, então a corrente flui assim, ok? Se o MT1 tiver mais positivo, assim, a corrente flui para cima, tá? Então, a polaridade externa vai definir para que lado vai a corrente, e se eu der um gatilho de corrente aqui, ele vai entrar em condução no sentido que a tensão externa foi aplicada, tá? Então, essas duas condições elas podem ser obtidas sempre que o gate é disparado com um pulso de corrente adequado, que a gente já vai ver, tá? E depois que este dispositivo novo, chamado de triac, então, ele é ligado, a gente perde o controle sobre ele, né? A única maneira da gente desligar ele vai ser quando a corrente é reduzida a um valor próximo de zero, né? Abaixo da corrente de manutenção. Da mesma forma que o tiristor, tá? Do que o SCR, ok? Então o comportamento dele é como se fosse 2 SCR. Curvas de operação então do triac, pessoal, tá? Então aqui o que nós temos? Nós temos o que é o triac no final das contas? Ele é o equivalente a dois SCRs ligados em antiparalelo, tá? Então quando a gente está nessa curva aqui, o que é essa curva para começar a conversa? Aqui nós temos a tensão sobre o triac e aqui nós temos a corrente do triac. Então aqui poderia ser o VTR, né, que eu chamei de tensão do triac, e aqui a corrente de condução. Então vou desenhar um triac aqui, ó. Ele é um símbolozinho como se fosse dois SCRs, né, em antiparalelo, e aqui está o gate, né? Esse aqui é o MT2 e aqui é o MT1, tá? Que é o terminal principal 1, terminal principal 2 e aqui é o gate, né? Então aqui, pessoal, essa tensão V aqui ó, é a tensão sobre o triac, tá? Tensão VTR. E aqui é a corrente IA, ok? Então o que acontece? Quando eu tenho uma tensão positiva sobre ele, tá? O que vai acontecer? Eu posso ir aumentando a tensão, tá? Posso ir aumentando a tensão e a corrente praticamente não aumenta, tá? Por quê? Porque eu não gatilhei ele ainda. Então ele está em bloqueio direto, né? A gente chama de bloqueio direto. Não, ele está com tensão favorável, mas eu não gatilhei, né? Eu não coloquei corrente no gate, então ele não vai entrar em condução, ok? Beleza? Então o que vai acontecer? Eu vou subir em tensão e não acontece nada. Até que eu chegue numa determinada tensão aqui, que é chamada de tensão peak repetitive voltage, tá? Que é a tensão que ele suporta normalmente, tá? Que seria uma tensão repetitiva, que sempre acontece, tá? Que é essa tensão aqui, ó, né? Tensão de pico máxima de segurança, tá? De operação. Então, até chegar nessa tensão aqui, tá tudo bem, né? Ele tá bloqueando, beleza. Então, o que acontece? Eu dou um pulso de corrente, tá? Eu dou um pulso de corrente aqui no gate e ele faz com que ele entre em condução. Então, o que vai acontecer com a tensão? Ela vai pegar e vai cair abruptamente, tá? Ela vai cair abruptamente e ele vai entrar em condução. Então, se a tensão vai cair abruptamente, ele não vai mais estar bloqueando a corrente, ele vai deixar passar a corrente. E quem que vai limitar a corrente? Alguma carga, né? Alguma resistência que tiver em série aí, pode ser antes ou depois do triac, tá? Essa inclinação aqui, pessoal, é porque existe uma resistência, né? Existe uma resistência aqui, um R0 lá, que muitas vezes é dito no datasheet. Depois eu vou mostrar para vocês. E essa tensão aqui, ó, né? Essa diferença, então, de tensão daqui até aqui, ó, é o chamado VTM, né? Que é aquela tensão, a tensão de condução dele, que é mesma lá do tiristor, tá? Do SCR, ok? Então, muitas vezes eu falo tiristor, pessoal, mas o triac também é um tiristor, tá? Então, esse aqui é um triac AC, o triac, ele é um tiristor alternado, tá? Para um triodo alternado. Enquanto que o SCR é o tiristor que conduz em apenas uma direção, tá? Então, eu vou colocando uma tensão em cima dele e não acontece nada. Até que eu dou um pulso de corrente e ele vai entrar em condução, então a tensão cai e ele entra em condução, tá? Para ele se manter em condução, pessoal, eu tenho que colocar a corrente passando pelos terminais aqui, ela tem que ser maior que essa corrente IL, né? Que é a corrente de latching, tá? Corrente de acionamento, tá? Corrente mínima para que o triac entre em condução e se mantenha em condução. Depois que atingiu essa corrente, é dito que ele está de fato em condução e a corrente pode até diminuir um pouco abaixo desse valor e chegar até no mínimo a corrente de manutenção, que é a corrente de holding, tá?
essa corrente aqui é a corrente que tu garante que se abaixar, diminuir dessa corrente, ele vai desligar. Tá? Então é a corrente mínima de operação para que ele mantenha em condição. Então as duas estão na faixa de miliamperes, ok? Então isso aqui é na condição direta, né, pessoal? E daí o que acontece? Eu posso pegar agora, o que acontecia lá no SCR? Se eu colocasse uma tensão reversa, ele nunca ia conduzir, a não ser que ele chegasse aqui e rompesse, tá? Daí ele ia queimar, mas essa aqui não é uma operação que a gente deseja que aconteça, tá? O que acontece é que agora nós vamos poder colocar uma tensão negativa, tá? Tensão negativa, e daí nós podemos gatilhar também e fazer ele entrar em condição para o outro lado, tá? Vocês vão ver que agora ó, a corrente vai aumentar. Eu vou conseguir colocar uma corrente cada vez mais negativa, né? Então, se a gente tirasse essa região aqui, ó, tá? Tirar essa região aqui, ó, ele ia ser, ó, seria uma reta aqui, tá? E ele estaria sempre em condução, tá? Ele sempre em condução, mas não é o caso. Ele tem uma região aqui onde eu preciso gatilhar para daí ele entrar em condução, ok? Então, quanto maior a tensão, ó, quanto maior a tensão que eu tiver em cima dele, ó, menos corrente eu preciso colocar no gate para ele entrar em condução. Tá? Então, digamos que eu tenho nessa posição aqui ou nessa posição aqui, ó, essa aqui eu preciso de uma corrente de gate menor, tá? Do que essa condição aqui. Porque nessa condição tem mais tensão em cima do transistor. Então, se aqui tiver 100 volts, tá? É mais difícil de colocar ele em condição do que se tivesse 200 volts. Tá? Preciso de mais corrente quando eu tiver com uma tensão menor, ok? Mas isso não é um problema. Geralmente a gente coloca o máximo de corrente para que não tenha nenhum problema, né, de colocar ele em condução, tá? Porque essa corrente do gate aqui, o circuito lá de acionamento que vai produzir ela, a gente já projeta para o máximo, tá? Beleza? Então essa tensão aqui é a tensão que a gente projeta, tá? Para a operação normal dele, tem que ser maior do que a tensão máxima, tá? Existe também uma outra tensão, chamada de VBO, né? Que é a tensão de breakover, que é a tensão que ele entra em condução sem que haja sinal de gate, tá? Isso aí não é interessante que isso aconteça porque daí eu não tenho controle, né, sobre o triac, tá? Não é indicado que isso aconteça, ok? E aqui nós temos ainda o IT, que é um parâmetro que tem lá no datasheet, que é a corrente do triac, né? Que geralmente é expressa em valor RMS. Tá? Valor RMS que é a corrente máxima de trabalho em RMS, que a gente projeta, né? Que a carga ela tem que drenar menos corrente do que essa corrente máxima do triac. Ok? Então, esses aqui são os parâmetros principais de um triac. Beleza? Modos de operação, pessoal, tá? Isso aqui também é bem importante, tá? Como eu já tinha falado, nós temos aqui, ó, tensão sobre o triac, que é essa tensão aqui, ó, sobre o triac, e aqui a corrente, né? Que é a corrente que vai passar por dentro do triac, tá? Se a gente colocar, então, num plano cartesiano, tensão no triac, correndo no triac, a gente pode analisar os 4 quadrantes, tá? Os 4 quadrantes deste dispositivo, beleza? Então, o que acontece no primeiro quadrante? A partir disso, nós temos 4 modos que a gente pode fazer com que ele entre em condução, né? 4 modos de condução, tá? O nome do modo é geralmente assim, ó, modo 1 quer dizer que é no primeiro quadrante, tá? Modo 3 é no terceiro quadrante, tá? Então, sempre que tiver o número aqui, ó, indica o modo de condução, tá? Se for um modo 2 aqui, está no segundo quadrante, modo 4 está no quarto quadrante, tá? Sendo que, no modo 1, nós temos ainda duas possibilidades, tá? Que é dividido em modo I+, né, e I-, tá? Então, no primeiro quadrante, a tensão ela é sempre positiva, tá? Então, olha a polaridade da tensão que está sendo aplicada sobre o triac, tá? Claro que esse circuito, na prática, ele tem uma resistência aqui, ó, tá? Tem uma resistência, e aqui também tem uma resistência para limitar a corrente. Mas isso aqui é só para mostrar o funcionamento, tá? Então aqui a tensão é positiva, ó, tá? A tensão é positiva nos dois lados. O modo 1+, tá? A corrente no gate está entrando, tá? Então ela está entrando. Enquanto que o modo I-, a corrente do gate está saindo, tá? Então é possível também pegar e acionar o triac colocando corrente negativa, tá? Corrente negativa no gate. É possível também, tá? Isso que é a principal diferença do circuito lá com o SCR, tá? Então isso aqui é uma vantagem, né? Primeiro que eu tenho só um gate, tá? Se eu tenho só um gate é melhor, preciso só um pino para acionar, tá? E além disso ele pode ser com corrente negativa, tá? Beleza? Então no primeiro quadrante tem esse modo 1+, e 1-, tá?
E também quando eu inverto a tensão nele, né, ele pode conduzir no outro sentido, né, porque ele é um triac, né, ele permite corrente alternada, né. Então aqui a tensão inverteu, ó, o mais está embaixo, o menos está aqui. Então a corrente vai subir aqui, ó, nele, enquanto que aqui a corrente está descendo, tá? Nesse aqui também a corrente está descendo. Aqui no terceiro quadrante, a corrente vai subir, porque inverteu a tensão aqui, ó, tá? Então inverteu a tensão. E aqui também, ó, eu tenho o modo I+, onde a corrente está entrando. A corrente do gate está entrando no gate. E aqui a corrente está saindo do gate, tá? Então qual que é a vantagem disso aqui? Por que eu tenho que saber que a corrente pode funcionar nos dois sentidos? Porque eu posso ter diferentes tipos de circuitos, tá? Então, por exemplo, esse sistema de acionamentos aqui, ó, eu tenho aqui uma tensão alternada, tá? Tem uma tensão alternada que é aplicada numa carga, que é uma lâmpada de 100 watts, que vai ter um triac aqui, ó, utilizado para acionar essa lâmpada, tá? Quando que vai acionar essa lâmpada? E qual o circuito de acionamento? O circuito de acionamento está usando a própria tensão da rede para acionar ele, tá? Olha que beleza. Então, olha aqui, ó, quando a tensão estiver positiva, tá? Positiva, assim, aqui nós vamos ter um positivo. Então, quando eu pegar e fechar essa chave, a corrente vai entrar, tá? E aqui também vai estar positivo, tá? Então, eu vou ter corrente entrando aqui e a tensão está positiva, tá? Então, esse caso aqui, ó, seria o modo 1 menos. Desculpa, o 1 mais, tá? Que tá aqui, ó, 1 mais, ok? E depois, quando a tensão inverter, quando nós tivermos o mais embaixo, vou pegar até trocar de cor aqui, ó. Quando eu tiver o mais aqui embaixo, tá? E o menos aqui em cima, tá? Então o mais vai estar aqui, o menos vai estar aqui, ó. O que que vai acontecer? Esse negativo vai estar aqui, ó. Então a corrente agora ela vai sair do gate, tá? Ela vai sair do gate. Então esse modo aqui é o modo 3 menos, tá? Que é esse modo aqui, ó. Ok? Então nesse modo ele também funciona, tá? Nós não tínhamos visto nenhum dispositivo que acionava tanto com corrente positiva quanto negativa no gate, tá? Todos eles acionavam sempre no mesmo sentido, né? Sempre no sentido positivo, tá? Então, isso é uma vantagem, porque isso simplifica muito o acionamento, tá? Então, nesse modo 1 mais e 3 menos, é o acionamento direto pela rede, tá? Ao contrário desse outro sistema aqui, ó, tá? Que eu estou acionando, aqui eu estou acionando com uma tensão oriunda de uma fonte CC externa, tá? Então, aqui eu sempre estou acionando com corrente entrando, tá? Apesar de aqui horas estar positivo assim, horas estar assim, tá? Porque a tensão aqui é alternada, tá? Ok? Então essa tensão aqui, ó, ela é alternada, então ela vai ficar trocando. Agora o gate não, ó, o gate está sempre no mesmo sentido, tá? Então eu estou no modo 1 mais, né? Que é este aqui, ó, que a corrente está entrando, e aqui é o modo 3 mais, que a corrente está entrando também, tá? Então tem esses dois modos de operação, ok? Existe alguma diferença, assim, do ponto de vista de funcionamento do triac em relação a esses modos? Existe. Geralmente o modo 1 menos e 3 mais, eles são menos sensíveis à corrente de gate. Então ele precisa de mais corrente de gate para entrar em condução, tá? Isso aí tem que olhar no datasheet, que eu vou mostrar depois alguns datasheets comerciais, onde vocês vão ver que a corrente de gate para disparar o triac é bem diferente, tá? Então muitas vezes aqui, ó, no modo 1 mais, eu vou ter, sei lá, 10 mili ou 30 mili, digamos, e no outro modo eu vou ter 70 mili, tá? Vou ter mais que o dobro de corrente. Vou precisar mais que o dobro de corrente para acionar, tá? Então tudo isso aí tem que ser tomado cuidado na hora de projetar um driver, né, de acionamento, que nós vamos ver na próxima aula também, tá? Então tudo isso aí tem que tomar cuidado, ok? Tá, e como é que eu projeto essas resistências aqui, pessoal? Tá? Essa resistência você tem que projetar para que quando tiver a tensão mínima aqui, ele dê a corrente suficiente para acionar o triac, tá? Aqui também. Então isso aqui é como se fosse a tensão aqui, ó, de gate, pessoal, VGMT1 aqui, não sei como é que chama, não me lembro como é que chama lá no datasheet, VGMT, ela fica na faixa de 1 volt, 1 volt e meio, é mais ou menos duas quedas de tensão, né, é uma queda semelhante àquela do SCR, tá? Então é como se estivesse projetando a corrente de base de um transistor bipolar, tá? Só pegar essa tensão aqui, menos a queda, divide pela corrente que máxima lá e vai me dar o meu resistor, tá? Vai dar o resistor mínimo, tá? Para mim colocar aqui.
Depois, na próxima aula, a gente vai fazer alguns exercícios, ok? Beleza? Então aqui, pessoal, vou mostrar alguns datasheets de alguns triacs, tá? Esse triac aqui, pessoal, ele é eu acho que é o mais usado no Brasil inteiro, tá? Porque é o triac que é utilizado no chuveiro eletrônico, tá? O chuveiro eletrônico, a maioria de vocês devem ter em casa, que tem aquele potenciômetro que vocês giram para fazer trocar a temperatura do chuveiro, ele utiliza esse triac aqui, tá? Então é nesse encapsulamento aqui, ó, onde ele aqui tem dois encapsulamentos, três na verdade, né? Esse aqui, ele nunca vi esse encapsulamento aqui, não é tão comum. Agora, esse aqui ó, é o que é utilizado no chuveiro eletrônico, tá? Por que que esse não esse aqui? Qual que é a diferença? Nesse encapsulamento aqui, ó, o terminal aqui, que é o dissipador, ele está ligado no A2, tá? No A2. Então, o que que acontece? Esse A2, pessoal, ele está ligado na rede, tá? Então, ele estaria com a rede ligado aqui, tá? E por que que não é bom que a rede esteja ligada no dissipador? Porque aqui, pessoal, está ligado um bloquinho, né, um dissipador de calor, pessoal, que está ligado onde passa a água do chuveiro, tá? Então, aqui tem um bloquinho de cobre, tá? Não sei se é cobre ou latão, e daí ele fica ligado no dissipador e parafusado, aqui rebitado, em cima desse dissipador. E aqui passa água, tá? Então a água, antes dela ir para o chuveiro, ela está fria. Ela ajuda a refrigerar o triac, tá? Por quê? Porque o triac aqui tem uma tensão e uma corrente, então ele vai ter perdas, tá? Essas perdas aqui vão acabar aquecendo o triac. E como o nosso objetivo é esquentar a água, então é perfeito, né? O calor que gerar aqui, ó, não vai fora, né? Ele vai esquentar a água, que é o nosso objetivo. Então a eficiência desse sistema aí é muito alta, né? Porque tudo que a gente quer é transformar em calor, né? O nosso final é calor. Então, até as perdas do semicondutor aqui é utilizada para produzir calor na água, que é o que a gente quer, né? Não vai ser colocado fora, ok? Então, isso aqui é bom que ele esse terminal aqui não esteja conectado nos terminais do triac, né? Porque daí, se esse terminal aqui estivesse ligado na rede e isso aqui fosse ligado no dissipador, o dissipador conduz a eletricidade. A gente estaria ligando o fase direto na água, tá? Então isso aí poderia ter fuga de energia, né? Poderia dar choque na pessoa, poderia dar fuga pelo terra, porque o terra geralmente é um fiozinho que fica ligado logo aqui próximo da água, né? Então ele poderia conduzir aqui, desarmar o DR, por exemplo, e assim por diante, tá? Sendo que depois essa água vai entrar em contato com a resistência, só que daí é em outro lugar dentro do chuveiro que tem algumas galerias que aumentam o caminho, tá? Então acaba que fica mais um caminho mais longe para a eletricidade percorrer e daí acaba que não tem tanta fuga, tá? Por isso. Então, esse triac aqui, pessoal, é muito utilizado. Eu já troquei esse triac porque o meu chuveiro queimou, e eu acabei abrindo ele e trocando, tá? Ele custa em média uns 20 reais esse triac aqui. É bem tranquilo de trocar e bem fácil de achar em qualquer lugar você acha. Então, características dele, ele é da ST, né, que é a fabricante, e ele é de alta corrente, ele é 40 amperes RMS, tá? Então é 40 amperes RMS, geralmente o chuveiro fica nessa faixa, né, um pouquinho menos de 40 amperes. Alta capacidade de comutação, tal. Aplicações, on-off, funções de on-off em relé de estado sólido, tá? Em relés estáticos. Heating regulation, né, regulação de aquecimento. E para circuitos de partida de motores de indução, tá? Então é o mais comum. Ok? Para controle de fase, né? O ângulo de disparo, né? Que é o que a gente acabou de ver. Para dimerização de luz e para controle de velocidades similares, tá? Que é o que a gente já tinha comentado, ok? Beleza? Então isso aqui é os encapsulamentos, o símbolo dele. Aqui alguns parâmetros, tá? Então aqui nós temos aqui, ó, corrente IT, que é a corrente RMS, ó, on state RMS current, que é a corrente de quando ele está ligado. O BTA40 é 40 RMS, os outros é 41, tá? Não sei por que eles fizeram dois com 1 ampere de diferença apenas, tá? Aqui a tensão repetitiva, tá? Que é a tensão de pico repetitiva. Então é 600 volts, que é a tensão de projeto que a gente utiliza, né? E 800 volts, se a gente chegar em 800 volts, ele entra em condução sem colocar corrente no gate, tá? Então, como a gente está trabalhando com tensão na rede, que é 311 volts de pico, então 600 está super folgado, tá? Não tem problema nenhum, tá? Corrente de gate para disparar ele, ó, 50 mili, tá? Correntezinha bem pequena, bem fácil de obter, tá? Aqui, ó, valores máximos, tá? Então, esse aqui é Absolute Maximum Rates, é o máximo que ele suporta, tá?
Então, se ele ficar em 80 graus para aquele outro dissipador mais diferente ali que eu falei que não é tão comum, é 40 amperes, e para aquele que é o mais comum dos chuveiros eletrônicos é 40 amperes RMS, tá? Aqui, ó, pico, pico de surto de máximo, não repetitivo, tá? Que é um ciclo de forma de onda apenas. Ele consegue suportar 400 amperes, tá? Em 60 Hz, 420 amperes, tá? Suporta mais porque 60 Hz tem um período menor, né? Então fica menos tempo, ele suporta um pouco mais de corrente, tá? Mas é um ciclo, tá? Então ele suporta fechou um ciclo aqui, ele consegue 400 amperes, tá? É uma baita corrente, só que é por pouco tempo, ok? Aqui, ó, DIDT máximo, o que é isso, pessoal? É que se chegar a variar 50 amperes por microsegundo em cima desse cara aqui, não importa a tensão, ele entra em condução, tá? Então isso é um problema. Não pode ter variação de corrente muito, muito grande em cima. O que mais aqui, ó? Pico de não repetitivo é aquele valor ali mais 100 volts, tá? Não posso passar desse valor aí, senão pode dar problema. Pico de corrente de gate, pessoal, ele suporta até 8 amperes, tá? Então pode entrar até 8 amperes aqui que não queima, tá? O negócio é uma violência. Máxima potência dissipada no gate é 1 watt, e as temperaturas de operação, né? Ele pode suportar até 100 e a faixa da junção é 125 graus, tá? Então a temperatura é bem alta aí que ele suporta. Tá? Só que como ele está ligado no dissipador lá na água do chuveiro, ele nunca vai subir muito a temperatura, tá? Outros parâmetros aqui não são os parâmetros máximos, aqui são os parâmetros de operação normal dele, tá? Então nós temos aqui, ó, corrente de gate, tá? O normal fica em torno de 50 até 100 mA nos 4 quadrantes. É isso aqui que significa isso aqui, ó, pessoal. Quadrante 1, 2, 3 e 4, tá? Qualquer um dos quadrantes é no máximo 100 mili, ok? Tensão do gate, tá? Que é essa tensão aqui, ó, VGT, tá? Tensão do gate é 1.3 volts no máximo. Tensão VGD 0,2, tá? Corrente de holding, tá? O que é a corrente de holding? Aquela corrente de manutenção, né? Se ele pegar e ficar um valor menor do que 80 mili, ele desliga, tá? Só que 80 mili perto de 40 amperes RMS, então tá bem longe, né? Ele só vai quando a corrente estiver passando por zero aqui, ó, tá? O pico aqui é 40 vezes raiz de 2, né? Aqui, quando chegar em 80 mili, ele vai desligar, tá? Corrente de Letting, que é um pouco menor, né? Então, passou de 70 mili no quadrante 1, 3 e 4, ele se mantém ligado, tá? Se mantém ligado. E no quadrante 2, pessoal, olha aqui, ó, ele precisa de 160 mili, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem um quadrante que ele vai ter mais problema precisa de mais corrente, tá? Beleza? Então aqui, ó, a variação de tensão máxima que ele suporta. Aqui, ó, VT. O que é VT? É a parcela lá, é a queda de tensão em cima dele, tá? Que eu chamei lá de VTM, né? O VTM, que é a tensão sobre o tiristor. Então é 1.55 volts, sendo que desses 1.55 volts, pessoal, 0,85 é fixo, tá? E 10, a corrente vezes esses 10 mili de resistência vai formar o restante da queda de tensão, tá? Lembra que lá ele fazia isso aqui, né? As curvas, e depois fazia isso aqui, né? Então, 0,85 é essa tensão aqui, ó, tá? E essa inclinação aqui é 10 mili. Então, quando a gente pegar 40 amperes vezes o pico, tá? 40 amperes vezes o pico, vezes 10 mili, vai dar o resto de tensão aqui, ó, para chegar nos 1,55, tá? Isso variando temperatura e tudo isso interfere, tá? Por isso a gente chama de VT0, né? Que é a tensão T inicial, né? Tá? Por isso que é 0,85, é o valor menor, ok? Então isso aí compõe a queda de tensão. Para que a gente precisa saber a queda de tensão? Para saber quanta tensão vai sobrar na saída, porque tem que descontar essa queda de tensão, e para calcular as perdas, né? Então, tem perdas devido à tensão constante, né? Então, o modelo desse triac em funcionamento ele é assim, ó, ele é uma fonte de tensão e um resistor, quando ele está em condução. Esse aqui é o VT0 e esse aqui é o RD, tá? Então, se eu tenho aqui uma corrente RMS passando, pessoal, RMS, como é que eu calculo as perdas? É essa tensão vezes a corrente e essa resistência vezes aquela corrente ao quadrado,
tá? Então é assim que a gente calcula as perdas, tá? Eu nem vou falar aqui porque as perdas são bem pequenas até nesse tipo de dispositivo, tá? Aqui, pessoal, nós temos um outro triac, que é o BT-134, tá? Que ele é bem... nós temos em laboratório, tá? Ele é um triac só para 4 amperes, tá? Correntezinha bem pequena. E eu consegui ele para fazer simulação no LT Spice também, tá? Então já depois eu vou mostrar a simulação. Então esse cara aqui, ele tem um encapsulamento bem menor, né? Porque ele vai conseguir uma corrente bem menor, né? Então é 4 amperes de corrente RMS nominal, sendo que consegue 25 amperes durante um ciclo, tá? Um ciclo ele consegue fechar, então, 25 amperes, tá? 27 amperes até se for 60 Hz, né? Se for 50 Hz, né, que dá 20 mili, ele consegue 25, né? E 60 Hz é 27 mili, ok? Então aqui tem outros parâmetros, tá? Ó, corrente de gate, de pico, né? Isso aqui são todos valores máximos, né? Limiting values, os valores máximos. Então a corrente de gate, de pico, pessoal, 2 amperes, tá? Então a corrente de pico é sempre bem maior, tá? Então aqui tem o datasheet, vocês podem olhar lá que tem vários outros valores, tá? Aqui também tem outros parâmetros, ó. Resistência térmica. Aqui, ó. Aqui são os valores padrões dele, né? Que não é os valores máximos. Eu tenho aqui, ó, a corrente de gate, tá? E aqui que tem eu quis mostrar esse datasheet porque ele tem especificado por quadrante, tá? Então aqui, ó, por exemplo, ó, nesse quadrante aqui, ó, nós temos, ó, T2+ e G+. Ou seja, o que é T2? T2 é o terminal 2, ele está com o terminal positivo, então ele está nessa configuração aqui, ó. E o G+, então ele está com corrente de gate positivo, tá? Então aqui ele mostra quanto de corrente de gate precisa para colocar ele em funcionamento. Então olha aqui, ó, no primeiro quadrante, que é o I+, ó, ele mostra com 5, ó, 5 miliamperes. Eu já consigo acionar, tá? Aqui são outras variações deles, mas pode chegar até 50 mili, tá? Agora, aqui, ó, quando nós temos, ó, o T2+, que é esse ponto aqui mais, e a corrente negativa, ó, corrente negativa, G-, ele já precisa de 8 mili, tá? E assim por diante, ó. E lá no modo 3+, pessoal, precisa de 30 mili, o típico, tá? Podendo chegar até 100 mili, tá? Então, isso muda muito a questão de modo de operação, sendo que esse 3+, para este triac, é o que precisa de mais corrente. Então a gente vai projetar geralmente para essa corrente máxima, né? Porque o circuito que produz a corrente, tanto em todos os modos, vai ser o mesmo, né? Então a gente projeta para o pior caso, né? Sempre levando em consideração esse caso aqui, do modo 3+, né? Terceiro quadrante. Então tá a corrente do gate positiva e a corrente sobre ele tá invertida, tá negativa, tá? A corrente de Letting também muda, ó. Também muda, mas não é na mesma sequência, ó. Tanto é que aqui precisa da máxima corrente de gate, mas é a que tem a menor corrente de Letting, tá? Então, corrente de Letting é o contrário, não tem esse problema, tá? E a corrente... desculpa, a corrente de Letting aqui, 7 mili, tá? Não é a menor, 5 mili é essa configuração aqui. E 5 mili aqui é a corrente de holding, tá? A corrente de holding, ela não muda muito com o modo de operação, tá? Então, isso aqui é bem interessante. Entrem no datasheet lá, pessoal, e dê uma olhada. Lá tem mais outras curvas, outros parâmetros lá desse triac, tá? Esse triac nós vamos usar em aula prática aí para fazer alguns experimentos, beleza? Então, assim, ó, vantagens e desvantagens. Então, o triac em relação ao tiristor, pessoal. Vantagem. O triac, então, ele pode ser disparado por tensão de polaridade positiva e negativa aplicados na porta. Então, pode ter corrente entrando ou saindo da porta. Enquanto que lá com o tiristor eu tinha que ter só corrente entrando, tá? Ele pode operar em ambos os semiciclos, né, da forma de onda SA, enquanto que o tiristor só conduz num semiciclo. Em comparação com aquela configuração com um tiristor em antiparalelo, né, que ela precisa de 2 dissipadores de calor de tamanho ligeiramente menor, e um triac necessita de um único dissipador ligeiramente maior, tá? Portanto, o triac economiza espaço, tá? E em custos em aplicações CA, tá? Então, se eu tiver uma aplicação que eu preciso conduzir para os dois lados, é melhor usar um triac, tá? Porque o triac ele fica mais simples, o dissipador é único, tá? Ele pode ser isolado um do outro, né? Que nem lá no tiristor ele tem que estar isolado um do outro. Aqui não, como é um só, ele já está isolado, tá? Em aplicações CC ou SCR, ele precisa de um diodo em antiparalelo, geralmente, quando a gente está usando assim, né? Aqui está o gate, né? É comum a gente pegar e colocar um diodo aqui em antiparalelo
caso a corrente fica invertida. Tá? Se a corrente inverter, esse diodo aqui conduz para proteger o SCR. Tá? Enquanto que no triac não. No triac ele pode conduzir para os dois lados. Então a tensão reversa que ele suporta é bem maior. Tá? Que daí não tem tanto problema, não precisa colocar esse diodo. Né? Tanto é que não tem como colocar o diodo, senão ele ia conduzir, não ia ser mais um triac. Tá? Desvantagens. É necessária consideração cuidadosa ao selecionar o circuito de disparo, uma vez que o triac pode ser disparado em condições de polarização direta e reversa. Tá? Então, o circuito de acionamento pode ser que fique um pouquinho mais complicado. Tá? E em relação aos tiristores, pessoal, o triac ele possui limite de tensão e corrente menores. Tá? Então, o tiristor, lá, o SCR, ele tem tensões e correntes muito maiores do que o triac. Tá? O triac ele suporta menos variação de tensão em cima dele, tá? Então ele é um dispositivo mais suscetível, tá? Não é só chegar e colocar a tensão em cima dele. E ele comuta em frequências menores, tá? Então não consigo comutar em frequências muito altas e geralmente são menos confiáveis, tá? Do que os tiristores, tá? Então, no geral, assim, parece que o triac ele tem menos qualidade, né? É um dispositivo mais sensível, tá? Todos os critérios de qualidade ele é menor do que o tiristor. Tá? Só que, por exemplo, tem as vantagens são muitas vezes mais interessantes do que essas desvantagens. Porque, principalmente questão de acionamento, por isso que no chuveiro eletrônico se utiliza triac, não dois SCRs em antiparalelo. Tá? Então, vamos fazer o quê? Eu quero só mostrar agora para vocês como é que eu faço um gradador utilizando o triac, né? Que é o objetivo da gente estudar ele. Tá? Então, vamos ver lá ele agora.